meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe vocês grandemente hoje. Então, todos hoje dispostos com o nosso coração e o nosso espírito e toda a nossa alma, dispostos para a meditação e a reflexão, para aprender do Senhor e depois para louvar e honrar o nome do Senhor, porque eu sei que muitos de vocês, depois da meditação, ficam louvando o Senhor. Então, me incluam nas suas orações. E desse jeito, alegres e contentes, vamos estar aqui abrindo no livro de Lucas, capítulo 17. Nós vamos abrir o livro de Lucas, capítulo 17. Vamos continuar falando do nosso Senhor Jesus, vamos continuar falando do reino dos céus, vamos continuar falando da doutrina que o Senhor Jesus ensinou quando ele esteve na terra. Então, no capítulo 17, no verso 20, fala que o Senhor estava num dia desses com os apóstolos dele, com as pessoas que seguiam ele, e que também estavam lá os inimigos dele do lado do Senhor. E fala que um dos inimigos dele falou, perguntado pelos fariseus, porque eles eram os inimigos do Senhor, quando poderia vir o reino de Deus? Então, os fariseus, como eles não queriam acreditar que o Senhor Jesus era o rei, que ele era o enviado de Deus, eles viam os milagres e os sinais que o Senhor Jesus fazia, mas nem com isso eles acreditavam que ele fosse o Messias. E por causa disso perguntaram para ele quando viria o reino de Deus, quer dizer que Deus chamasse novamente um rei no povo de Israel como na antiguidade, que eles tinham os reis deles como qualquer nação. E o Senhor Jesus respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, aqui está, ou ali está. Ele falou para eles, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele queria que eles entendessem que o Senhor Jesus, ele era o rei e que o reino de Deus já estava na terra, que já estava com eles o reino de Deus, mas eles não queriam acreditar, eles não aceitavam. E ele disse para eles, o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós. E fala e disse aos seus discípulos, virão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. O Senhor estava dizendo para eles que, como eles não queriam acreditar que ele era o rei, que ele estava ensinando e pregando o reino dos céus, ia chegar o dia que eles iam lamentar, eles iam chorar, e eles iam desejar um dia como esse dia, estar perto dele. Eles iam desejar e não iam conseguir mais. E no 23 fala, e vos dirão, aqui está ou ali está, não vades nem o sigais. Fala que a manifestação do Senhor, aqui o Senhor estava falando da vinda dele, que ele ia vir nas nuvens, levar a sua igreja, e quando ele viesse nas nuvens levar a sua igreja, fala que todas as pessoas estariam vendo o Senhor na glória dele, nas nuvens, levando a sua igreja, e é quando todos iam ficar chorando, porque eles não tinham acreditado no Senhor, porque eles não tinham aproveitado os dias que o Senhor esteve na terra pregando e que eles estiveram diante do Senhor, na frente dele. É disso o choro que eles iam ter. Por causa disso, o Senhor falava que eles desejariam ver esses dias e não iam conseguir mais, já ia ser tarde demais. No entanto, o Senhor fala que estariam se levantando muitos falsos cristos e falsos mestres, falsos profetas, falando que eles eram os enviados de Deus, mas ele está falando para eles, vocês não sigam, nem vão atrás daquelas pessoas porque vão enganar vocês, estão mentindo para vocês.
fala para eles, a vinda do Filho do Homem vai ser como um relâmpago, fala no verso 24, porque como o relâmpago que ao fulgurar resplandece desde um extremo do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem em seu dia, na vinda dele. Mas o Senhor fala, mas primeiro, antes da vinda, antes do Senhor vir nas nuvens pela sua igreja, vão acontecer muitas coisas na vida dos seres humanos. Vão acontecer muitas catástrofes, muitas guerras, muitas doenças, pragas, sofrimento, tribulações, destruições. Muitos lamentos, muito sofrimento. E com certeza também o Senhor quis dizer para eles, vão se passar muitos anos até isso acontecer, até o Senhor vir nas nuvens como um relâmpago. Então o Senhor no verso 25 fala para eles, mas primeiro é necessário que padeça muito o Rei, o Messias, que ele padeça e seja rejeitado por esta geração. O Senhor falava para eles, por esta geração, por esses fariseus, esses escribas, esses incrédulos que não quiseram acreditar no Senhor, aceitar Ele, e que o Senhor ia padecer na mão deles, sofrer na mão deles. Então o Senhor fala, primeiro tem que acontecer todas essas coisas, e fala que tudo ia se comparar como nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Então, fala que quando o Senhor vier nas nuvens, ia acontecer o mesmo que aconteceu com Noé. Deus falou para Noé que ele pregasse, que ele chamasse as pessoas para se arrependerem. E Noé começou a construir a arca. E fala a Bíblia que ele durou mais ou menos uns 120 anos construindo a arca. E 120 anos ele durou pregando o arrependimento e as pessoas não quiseram acreditar nele. E eles zombavam de Noé. E ele fala, é a mesma coisa. A vinda do Senhor será do mesmo jeito. Primeiro vai ter que acontecer muitas coisas. E as pessoas vão ficar ocupadas nos seus negócios, nos seus trabalhos, em todas as coisas naturais da vida. Elas vão se distrair, vão se esquecer que um dia o Senhor virá nas nuvens e eles têm que ficar preparados para receber o Senhor nas nuvens. Mas eles vão se esquecer que nem nos dias de Noé, que eles vão negociar, eles vendiam, compravam, se casavam, eles viajavam, iam de lá para cá, faziam os trabalhos deles. E de repente veio o dilúvio e destruiu eles completamente. Então, desse jeito vai ser a vinda do Senhor. Então, fala aqui no verso 27, que nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. E no 28, da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló, foi a mesma coisa. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Então o Senhor fala que vai ser desse jeito o dia em que o Filho do Homem se manifestar. O 31 fala, naquele dia, o que estiver no eirado, o Senhor está falando de um evento que viria anos mais tarde, depois que o Senhor morresse, ressuscitasse e ele subisse ao céu, viriam dias difíceis para as pessoas, para as nações, para Jerusalém, para Israel. Dias muito difíceis, viriam muitas guerras. Também neste verso 31, o Senhor está destacando que viria uma guerra depois da morte dele e da ressurreição dele. E fala, ele está falando com eles, quem estiver no eirado, fala, e seus bens em casa, não desça para pegá-los. Foge, é melhor você fugir, se esconde. E o que estiver no campo, da mesma forma, não volte atrás, fala. Fala para eles, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló foi-lhe falado para ela não olhar para trás. E ela desobedeceu, e quando eles iam fugindo, Ló, com a esposa dele e as filhas dele,
Então fala que a esposa de Ló, só pela curiosidade, só pela desobediência, voltou a olhar para trás e virou uma estátua de sal. Deus castigou ela. Então o Senhor Jesus estava comparando aqui também a geração, as pessoas, a humanidade, comparando eles com todos aqueles acontecimentos que aconteceram no passado, falando que cada homem e cada mulher, uma vez que eles acreditassem no Senhor e uma vez que eles aceitassem e entendessem o caminho do Senhor, o Evangelho, eles têm que continuar em frente, têm que ser firmes, eles não podem voltar atrás, mas ter confiança no Senhor, porque vem dias difíceis e só vão se salvar aqueles que estão adicionados ao Senhor, aqueles que confiam na mão do Senhor. Eles vão ser os únicos que vão ser protegidos e guardados de todas as coisas ruins, todas as coisas que já vieram nestes 2000 anos que o Senhor Jesus subiu no céu, mas também todas as coisas ruins que virão para o futuro, para o nosso futuro. E o Senhor Jesus então fala para eles no verso 33, todo que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e todo que a perder, conservá-la-á. Quem procura salvar sua vida negando a Deus, voltando atrás, não seguindo os caminhos do Senhor, fala que vai perder a sua vida, porque Deus não vai guardar ele, não vai proteger ele, então a pessoa vai morrer. Mas fala que todo aquele que perder a sua vida, agradando a Deus, pregando as coisas de Deus, seguindo o caminho do Senhor, que ele não liga que critiquem ele, julguem ele, persigam ele ou ameacem ele, mas é firme e ele continua em frente e fala que ele vai ser salvo, ele vai salvar a vida dele, vai conservá-la, Deus vai guardar ele e também vai lhe dar a vida eterna. Então o Senhor estava ensinando tudo aquilo para os fariseus, porque eles tinham feito aquela pergunta para ele que quando viria o reino? E o Senhor disse para eles, não, é que o reino já está com vocês, sou eu. E Ele está ensinando para eles tudo o que viria para o futuro. E aqui no verso 34 fala, digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama, um será tomado e outro será deixado. Tudo aquilo aconteceria entre muitas outras coisas. Todas aquelas coisas aconteceriam no mundo antes da vinda do Senhor nas nuvens. Quando fala que estarão dois em uma cama e um será tomado e o outro será deixado, é na vida espiritual também dos crentes, numa família ou num casal, num casamento. Talvez a esposa conhece o caminho de Deus e segue no caminho do Senhor. E o esposo não quer seguir no caminho de Deus, mas ele continua no mundo dele. E, de repente, a morte surpreende eles. Então, Deus vai abençoar aquele que estiver procurando de Deus, aquele que estiver indo na igreja e confiando e acreditando em Deus. E também, se o Senhor vem nas nuvens como um relâmpago, como Ele mesmo disse que seria como um relâmpago, se Ele vier nas nuvens, então aquele casal que vive como marido e mulher, quem for para o céu, nas nuvens, receber o Senhor, vai ser aquele que andou vivendo com Deus, acreditou no Senhor e segue o Evangelho. Então, podem acontecer essas duas coisas para esse casal. Pode ser que a morte vier, surpreender eles e Deus levou um para a glória e o outro vai ser condenado por não ter aceitado. Ou se o Senhor vier nas nuvens, então um deles vai ser arrebatado, pego para Deus, e outro vai ser levado para a condenação. E no verso 35 fala, duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada, do mesmo jeito. Duas mulheres moram numa casa, num lugar específico. Então, uma delas procura as coisas de Deus e a outra é incrédula e ela não quer buscar as coisas de Deus. Se a morte pegar elas de surpresa, uma delas vai ficar com Deus e a outra vai ficar na condenação. Ou, se o Senhor vir nas nuvens pela sua igreja, uma delas vai ser pega para Deus e a outra vai ficar na perdição.
Então, o 36, ele dá mais um exemplo. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. É a mesma coisa, do mesmo jeito. Aquele que acreditar em Deus e o outro que não. Então, esse é o destino que as pessoas incrédulas que não querem acreditar em Deus podem esperar, aquelas que não querem agradar ao nosso Deus. E eles, então, quando ouviram o Senhor Jesus dando aqueles ensinamentos, porque o Senhor falou de 2 momentos. Primeiro, primeiro momento, ele falou para eles: o reino de Deus já está convosco, sou eu, mas vocês não querem acreditar. Mas antes de eu me manifestar e vir nas nuvens, me manifestar e pegar a minha igreja, vão acontecer muitas coisas e vão se passar muitos anos, séculos para isso acontecer. Então, ele deu para eles umas ilustrações e falou tudo o que ia acontecer. Os 2 momentos o primeiro é que nas famílias vai ter uma divisão. A metade da família vai procurar as coisas de Deus e vão ficar com Deus, no caso da morte, e pegar eles de surpresa, não é? E no caso do Senhor vier nas nuvens pela sua igreja, então a mesma coisa, a metade da família vai ficar com Deus e a outra vai ficar condenada. Isso o Senhor falou com eles e ensinou para eles, e todos eles ficaram ouvindo. E no verso 37 fala: e respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? Onde e quando é que vão acontecer essas coisas? Dos 2 homens no campo e as 2 mulheres que estão juntas e o casal que dorme na mesma cama. Onde que isso vai acontecer, Senhor? Porque eles não entenderam o que o Senhor queria ensinar para eles, eles não compreenderam. Então perguntaram para ele: mas onde? Como vai ser? Como seriam aquelas perguntas que fizeram para o Senhor? E o Senhor responde para eles: onde estiver o corpo, ali também se ajuntarão as águias. Em outro verso da Bíblia, o Senhor fala: onde estiver o corpo morto, lá vão se juntar as águias, quer dizer, os animais que são aves de rapina, os animais que comem os corpos mortos. Onde tiver um corpo morto, todos aqueles animais chegam para comer aquele corpo. Então o Senhor falou: onde aquele corpo estiver, lá é que todos os animais vão se juntar, as aves de rapina, para comer aquele corpo. O Senhor queria que eles entendessem que o corpo era o Senhor Jesus. Então, quando ele falou isso, ele queria dizer que se as pessoas estão vivendo uma vida com Deus e a morte pegar eles de surpresa, aquele que está vivendo com Deus, ele está lá adicionado àquele corpo morto simbólico e está desfrutando da vida eterna, que é o Senhor. Mas se o Senhor vier nas nuvens, ele vai ficar nas nuvens. Então, fala que lá vai ter um arrebatamento, que as pessoas vão subir, aqueles que estiverem com Deus, todos aqueles que estão chamados e que foram chamados e fizeram a vontade de Deus, fala que eles vão subir nas nuvens e vão ficar com o Senhor. Porque é o Senhor quem está nas nuvens, representando desse jeito, como o corpo morto que está lá e as aves se ajuntam a ele, do mesmo jeito, o Senhor vai estar nas nuvens e todas as pessoas que morrerem no Senhor ou naquele dia do arrebatamento, o Senhor vem e fala que todos sobem onde o Senhor está, que nem na metáfora. Então, a resposta que o Senhor deu para eles foi uma resposta que eles não entenderam também, eles não compreenderam o que significava onde estiver o corpo, ali também se juntarão as águias. E ele falava a mesma coisa: onde eu estiver, lá estão as minhas ovelhas, as almas que eu resgatei, aquelas pessoas que eu salvei, e eu perdoei os pecados deles e limpei eles com o meu sangue e transformei eles. Então, onde eu estiver, eles vão estar lá comigo, do mesmo jeito que o corpo morto. Então, nós temos que lutar por adquirir a vida eterna. Nós sabemos que a vinda do Senhor vem, mas nós não sabemos quando for. E como nós não sabemos quando é que o Senhor vem nas nuvens por nós, nós ficamos preocupados por andar bem com Deus, agradar Ele e cumprir os mandamentos dele para que quando a morte nos pegar de surpresa, nós estivermos muito bem e formos recebidos pelo Senhor. E nós, como aquelas aves de rapina, vamos estar lá com o Senhor, que era aquele corpo morto, vamos estar lá desfrutando do Senhor. É isso que nós temos que fazer.
E também eu convido vocês para que as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de desfrutar da presença de Deus e da presença do Espírito Santo, eu convido vocês para lerem a Bíblia, porque na Bíblia vocês vão achar a verdade de Deus, vocês vão achar o caminho que leva para a vida eterna. Lá vocês vão achar saúde para a alma de vocês, para o espírito de vocês, para a consciência de vocês. Vocês vão achar aquele grande descanso. Leiam a Bíblia, procurem as coisas de Deus, sejam sinceros e Deus vai abençoar vocês. Vamos orar? Padre Celestial, gracias Señor por tu misericordia, tu amor, gracias por la reflexión de tu palabra, gracias Señor porque tú nos hablas de una forma figurada, simbólica, metafórica, pero el Espíritu Santo nos ha enseñado a interpretar, nos ha enseñado a entender todos tus escritos, tu palabra y nos estamos gozando en ello. Disfrutando, Señor, de tu doctrina maravillosa. Te pido, Padre, que extiendas tu mano en este momento en el nombre de tu Hijo Jesucristo y que tú seas sanando a todas las personas, libertando a todas las personas, dándoles felicidad, dándoles gozo, alegría, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, destruyendo la obra maligna, las maldiciones del diablo. Bendice a todos, prospérales en su camino, guárdales, Señor, dales consuelo, dales paz, dales sueños, visiones, háblales, Señor, enséñales tu camino y ayúdales para que todos sean felices, así como nosotros hemos sido felices contigo. Gracias, mi Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Para Él es la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos estar cantando o coro 149, que chama Os que com lágrimas semearam. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, donde sus lágrimas regaron, hermosas plantas crecerán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Trayendo al hombro sus gavillas y en la garganta una canción. No se perdieron las semillas, mas dieron fruto en bendición. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Glória ao nosso Deus, nós agradecemos o Senhor, que meu Deus abençoe vocês grandemente, amo vocês com todo o meu coração e até mais.